Oi, gente, Prof. Lívia de redação aqui para a gente fechar com chave de ouro as nossas aulas de redação. Vou deixar para vocês aqui umas dicas essenciais, primordiais, para você não esquecer de fazer ali no seu texto. Ó, já trabalhamos a estrutura toda, vocês estão aí já com a faca e o queijo na mão para fazer uma boa redação, mas agora vamos para uns aspectos essenciais que eu quero reforçar só para não ter perigo mesmo ali, né, de vocês se esquecerem disso. Tá, vamos lá então. Primeiro de tudo, gente, em relação ao tema, atentem-se plenamente, muita atenção ao tema proposto. É que assim, ó, se você não aborda o tema todo na sua redação, você corre o risco de tangenciar, ou se você não aborda nada do tema, né, você corre o risco até de fugir do tema. Qual que é o nosso combinado? Já passei para vocês lá na aula de introdução. No primeiro parágrafo do texto, copia o tema. Escreve o tema por completo, claro, não é uma cópia aleatória jogada no meio do seu texto, mas uma cópia fluida ali no meio da sua construção para te resguardar de tangenciar ou de fugir do tema. Vamos então trabalhar com exemplificação. Imagina que o Enem te cobre um tema mais ou menos assim: caminhos para proteger as crianças contra o vício no uso de telas. Todo o tema tem que estar na sua redação. Na introdução, em algum momento, você vai escrever: diante disso, então, é necessário traçar caminhos para proteger as crianças contra o vício em telas. Escreve o tema todo, este é o nosso combinado. E aí, ao longo dos demais parágrafos, você trabalha com retomadas. Então, se o tema é esse que eu falei, ao longo dos parágrafos, ali no desenvolvimento 1, eu cito, né, sobre o vício de telas e fecho o parágrafo mencionando esses caminhos ou as estratégias. No desenvolvimento 2, a mesma coisa. Se a gente pega o exemplo do ano passado, dos desafios para a valorização da herança africana, a gente tem o tema todo na introdução, façam isso, não deixem de fazer isso, por favor, essa dica é muito importante. E ao longo dos desenvolvimentos e também na conclusão, você vai retomando todos os recortes do tema. Para quê? Para você ter uma abordagem completa do tema. Isso é muito, 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 muito importante para a sua nota não cair, para você não tangenciar, não fugir do tema, não ter o que a gente chama de foco temático distorcido, que é, às vezes, colocar o tema todo na introdução e não retomar nos desenvolvimentos. Então, cuidem para o seu texto todo contemplar todo o tema. Pegou a prova de redação, pega lá sua caneta preta, risca embaixo do tema, assim, né? Faz um destaque, contorna o tema para você conseguir incorporar mesmo essa frase temática completa ao longo de todo o seu texto. Então, este é o nosso combinado em relação ao tema. Agora, dica final sobre repertório sociocultural. Pelo menos um repertório do seu texto. Lembrando que repertório é a sua bagagem cultural, filme, livro, contexto histórico, conceito da filosofia, da sociologia, uma animação, uma música que você ouviu, tudo isso é repertório. Pelo menos um tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Vamos recapitular esses conceitos rapidinhos. Legitimado é que o repertório não vem do nada. Se for um filme, nome do filme. Se for um livro, nome do livro. Se souber o nome do autor ou da autora, melhor ainda, coloca junto. Música, nome da música, nome do cantor. Período histórico, nome do período histórico. É uma notícia, coloca que você viu essa notícia em algum veículo jornalístico, né? Escreve, de acordo com o programa televisivo Fantástico, ou foi noticiado no Fantástico, tal, coloca a notícia. Ok. Pertinente, vamos anotar, é pertinente ao tema. Ao menos um repertório do seu texto tem que estar ligado obrigatoriamente ao tema. Só assim a gente consegue pontuar bem na competência 2. E produtivo, né? Ou seja, não basta jogar o repertório ali no seu texto, você sempre tem que fazer uma costura desse repertório com a discussão que está proposta, trazer o repertório para a realidade brasileira, para a atualidade brasileira. Tá, agora vamos supor que vocês pensem o seguinte: prof, eu usei um repertório muito bom, legitimado, pertinente ao tema, mas lá no desenvolvimento eu vou usar um repertório que não fala sobre o tema, mas que se associa ao meu argumento. Mesmo assim, ele tem que estar bem costurado ali à sua discussão. Gente, nenhum repertório do texto de vocês pode estar jogado ali, sabe? Sem encaixe, forçando a barra. E sempre muito cuidado
com repertórios muito clichês, porque às vezes o aluno decorou um repertório que ele viu ali no TikTok, no Instagram, viu na TV, escutou na rádio, enfim, e só jogou ali no texto, vou jogar aqui que é melhor do que nada. Se não tiver nada a ver com a discussão, nada a ver com o tema, se for um repertório muito batido, muito difundido e que ficou completamente forçado no seu texto, não é melhor do que nada. Entende? Isso vai fazer o seu texto não ter coerência, não ter um desenvolvimento fluido. Então, só muito cuidado com esses repertórios extremamente clichês e que daqui a pouco você joga no texto tipo assim, vou colocar aqui, melhor que nada. Nem sempre. Se ficar uma coisa muito forçada, mal articulada, não é melhor do que nada, tá? Então, o nosso combinado principal dessa parte, pelo menos um repertório que seja legitimado, pertinente ao tema e produtivo, ok? E dicas de coesão. Lembrando que coesão é aquela parte ali que fala dos conectivos. Então, primeiro, usem conectivos adequadamente entre as partes do texto. Os conectivos, desse modo, dessa forma, dessa maneira, logo, então, portanto, assim, ademais, outrosim, além disso, por conseguinte, consequentemente, em decorrência de... Tudo isso é conectivo, né? São as conjunções, os nexos, mas não é usar de maneira aleatória, tá? Então, cuidem para usar esses conectivos de maneira assertiva, de maneira correta, para você pontuar na competência 4. Outro tipo de coesão é aquela coesão em que você faz retomadas, tipo assim, você apresentou um filme, quero retomar o filme, eu posso dizer a obra mencionada, tananã, tananã, tal contexto, tal problema, esse desafio, também são formas de coesão, então usem aí entre as partes do texto, que são as frases e os parágrafos. Segundo, cuidado com a repetição de conectivo, porque às vezes um conectivo que você repete, se o corretor achar que é uma repetição muito notável, se chamar muita atenção do corretor, ele pode te penalizar. Então, na hora que você estiver ali revisando o seu texto, vale a pena você procurar, né? Tem alguma repetição? Se você quiser, no seu rascunho, pega a sua caneta preta ali, né? E vai circulando os conectivos que você usou para ver se não tem alguma repetição, se não é necessário você fazer uma troca. E por último, é bom vocês saberem que existe uma tolerância para a repetição de termos específicos que compõem a frase temática. Por exemplo, ano passado existiu uma tolerância para repetir a expressão heranças africanas, tá? Porque às vezes o aluno fica ali quebrando a cabeça para conseguir um sinônimo, mas termos muito específicos de dentro do tema, às vezes, né, são termos difíceis da gente achar um sinônimo. Existe uma tolerância, mas atenção, tolerância não é liberdade total. Se eu digo que eu tolero algo, não é que a pessoa pode fazer tudo o que ela quiser em relação àquilo. Tolerância será que eu posso usar a expressão herança africana uma vez em cada parágrafo? Sim, isso é tolerância, mas não é liberdade total, ok? Acho que essas 3 dicas finais, elas são essenciais para você relembrar ali no momento que está revisando o seu texto. É porque assim, abordou o tema por completo, você já pontua. Colocou repertório sociocultural que fala sobre o assunto, você pontua. Usou conectivos, você pontua. Então, são aspectos estruturais ali de conteúdo também que vão te ajudar a subir a sua nota na redação. Desejamos a vocês aí uma excelente, uma ótima prova de redação. Foquem nesses aspectos de previsibilidade, leiam o tema com muita atenção, leiam os textos motivadores. Tem aluno que às vezes pula os textos motivadores, mas eles estão ali para te ajudar, para te inspirar. Dependendo uma ideia de argumento, tá dentro do texto motivador, aí você pega essa ideia, joga no seu texto de maneira mais aprofundada, isso é válido também. E arrasem aí na redação. Muito obrigada pela companhia nessas aulas, um excelente Enem para vocês!